Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta noite de segunda-feira, iniciando o nosso ciclo de mais uma semana de estudos, de trabalhos, de preces, de aprendizados, de evolução. É com muita alegria que eu sinto a presença de vocês, vejo as mensagens carinhosas no chat ao vivo, para que a gente continue esse projeto de estudarmos e orarmos continuamente, né? Então, quando a gente se reúne aqui, nós formamos uma corrente de vibrações, e as nossas vibrações são transformadas em medicamentos para todos aqueles que nesse momento se encontram doentes do corpo, da alma, aquelas pessoas que necessitam de um pouquinho de luz para se sentirem verdadeiramente vivas. Então, nesse momento, nós vamos rogar a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que possa abençoar os nossos lares, abençoar aqueles que habitam conosco, cada lar, abençoar os nossos familiares, abençoar os nossos amigos, sejam eles encarnados ou não. E que nós possamos, durante todo o momento de estudo e oração, estarmos sendo cuidados pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos amigos das falanges de luz, que nos lembram sempre, quando Jesus aqui esteve e disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus está conosco. Sigamos firmes nesta jornada de conhecimento, de aprendizagem e de reformas íntimas, porque nós todos estamos aprendendo a sermos melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã seremos melhores que hoje. Sejam bem-vindos. Aqui eu dou meu abraço para Dona Ivani, Ricardo Grilo, Norminha, Fernanda, Antônio Freitas, Vera, Conceição, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença constante, pelo apoio e pelo carinho de vocês. Hoje, primeiramente, nós vamos fazer a leitura deste livro, de nome Fonte Viva. Fonte Viva é o livro que nós já estudamos muito aqui, né, no Estudo de Oração, autoria espiritual do mentor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Fonte Viva, eu vou ler hoje o capítulo 143, para depois nós estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos de Jesus. Acorda e ajuda é o título do capítulo. Tem uma passagem evangélica que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus. E, como sempre, Emmanuel traz as elucidações desta passagem evangélica, que é um pouco estranha, né, quando a gente escuta, né? Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos ver o que Emmanuel nos orienta. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Pessoas em evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral.
e se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa lição belíssima de Emmanuel nos pega um pouquinho desprevenidos, né? Porque a gente precisa de compreender exatamente o significado dessas palavras de Jesus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo de nome A Estranha Moral. E são lições que Jesus fala e que a gente não consegue entender. O estudo e a interpretação do Evangelho, nós precisamos de considerar forma de linguagem, a época que Jesus falou, considerar o sentido espiritual de tudo aquilo que Jesus falava, né? Porque nós não podemos ficar presos ao texto literal, porque se nós ficarmos presos ao texto literal, nós teremos conclusões equivocadas. E nós teremos conclusões que são contrárias aos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Então, vejam bem, Jesus, né, o homem, o governador do nosso planeta, o espírito mais iluminado que aqui esteve na Terra. Vocês acham que Jesus iria falar, deixe os mortos enterrar seus mortos? Nesse sentido de um cadáver enterrar o outro? Claro que isso é impossível, né? Em um cadáver não existe mais uma vida espiritual ali. Tem uma pessoa inerte, né? Em um cadáver. Então, gente, Jesus falava com um sentido verdadeiro para que a gente pudesse buscar e entender exatamente o que ele queria despertar em nós, né? O cadáver não enterra cadáver, ok. Mas Jesus também, ele não criticava o dever de piedade filial, né? Porque nesse sentido aqui em Mateus 8:22, a história, ela é estudada por Joana de Ângeles. Então, Divaldo traz o estudo de Joana de Ângeles, né? Que se encontra no livro Plenitude. E lá Joana faz uma análise psicológica mais profunda dessa passagem do Evangelho. Jesus havia estado no monte pregando. E depois ele fez inúmeras curas. Ele cuidou do funcionário de um centurião, ele curou pessoas, ele fez, naquela época falava-se que ele havia tirado o demônio do corpo de muitos, né? Que hoje a gente sabe que é um processo de desobsessão e que eram encaminhados para serem auxiliados aos planos espirituais. Então Jesus trabalhou muito naquele momento. E aí veio um jovem dizendo que queria seguir Jesus, que queria estar com Jesus, que gostou do que ele falou, que sentiu afinidade. Então esse jovem fala para Jesus:
Eu só vou lá em casa enterrar meu pai, Jesus, e volto aqui para segui-lo. E Jesus responde: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Gente, Jesus, ele sabia do que ia na alma de todas as pessoas que estavam ali, assim como sabe até hoje o que nós temos verdadeiramente dentro de nós. Aquilo que a gente nem sabe que é ainda, Jesus já sabe. O que muitas vezes a gente nem confia no que vai ser, Jesus sabe e confia na gente. Então, o caso era o seguinte: a proposta desse jovem, Jesus percebeu que não havia ali um amor pelo pai desencarnado, pelo pai morto, né? Naquela época, no Oriente, era muito comum, quando morria alguém, haver muito choro, muito choro. E eram contratadas até carpideiras, né? Que são as choradoras profissionais. As mulheres iam, choravam, choravam, berravam, extravasando uma dor imensa. No final, elas se calavam, pegavam dinheiro e iam embora. Então, isso acontecia no Oriente, né? Então, a lei naquela época dizia que o filho deveria prantear o seu pai, ou seja, chorar durante o enterro pelo seu pai, né? Principalmente aquele que seria filho único e herdeiro da fortuna do pai, que era o caso do moço que se acercou de Jesus. Então, aquele moço, ele era filho único, herdeiro, e ele precisava ir lá para chorar para o seu pai, mas não que ele estivesse sofrendo, mas é porque havia uma lei que as pessoas iriam olhar os herdeiros chorando. E que se o choro não convencesse, toda a fortuna iria para o Estado, para o governo. Então o moço ficou sabendo da morte do pai. Qual era o interesse dele? Eu vou querer o reino material, o reino espiritual, né? Então, o moço queria ir na casa dele, chorar, 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 fazer o que era preciso, pegar a fortuna dele e, afortunado materialmente, vir seguir Jesus, né? Então, Jesus, sabendo do que ia na intimidade daquele rapaz, ele dá essa resposta para ele. A gente não sabe ao certo, né? O que Jesus percebeu? Poderia ser que a gente sabe que a prova da riqueza é muito difícil. Poderia ser que Jesus já visse lá na frente que ele poderia não ter maturidade para ter aquele dinheiro e poderia se entregar a vícios, a drogas, e poderia se perder na vida até ter morte prematura. Pode ser que Jesus percebesse que se ele recebesse a herança, ele não conseguiria cuidar do lado espiritual dele, né? O que é exatamente que Jesus viu não está relatado. Mas nós temos uma outra passagem em que um jovem um jovem rico pergunta para Jesus, né? O que eu posso fazer? Porque eu já faço doação, já faço jejum, sigo o Senhor, o que eu posso fazer? Aí Jesus fala para o jovem mancebo rico: deixa tudo para trás, tudo, 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 não traga nada e me segue. Aí o que aconteceu? O jovem falou: não, eu dou todo o meu dinheiro, mas eu preciso de ir lá participar da corrida de bigas. E foi para a corrida de bigas. E aí o que aconteceu? Ele foi atropelado e morreu na pista da corrida. E no momento que ele morre, que ele desencarna, ele vê o rosto de Jesus, aquele amigo, que ele recusou o convite de segui-lo porque ele queria ainda ter mais honrarias, permitir que os pais o vissem ganhando e tudo mais, né? Então volta essa história agora para esse jovem que fala que o pai havia morrido.
Então, Jesus sabia que aquela fortuna da família não iria fazer bem para o espírito dele e para ele. Jesus não estava condenando o dinheiro, mas o dinheiro na mão de alguns, né? As pessoas mais imaturas, as pessoas não sabem lidar com dinheiro. Então a gente percebe projetos, né, de assaltos, equipamentos de guerras, de violência, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem lidar com a maravilha de se ter o dinheiro aqui encarnados. Que a gente pode fazer muito coisas para o nosso bem e para o bem de muita gente, né? O dinheiro, ele não deve nos mandar, mas nós devemos saber mandar no dinheiro e escolhermos o que fazer com ele, né? E a gente pode ter prazer que não é destrutivo, né? A gente sabe disso. Então, Jesus, naquele momento, o convidou para seguir e pediu que ele não fosse lá. Mas Jesus não estava vendo ali a piedade filial. Ele via o interesse daquele jovem e aquele interesse iria fazê-lo se perder, né? Então, quem eram os mortos, né, que Jesus falava? Não era um cadáver, eram as pessoas mortas e vivas ainda na carne, né? Então, dependendo das pessoas muito presas à matéria, estão mortos para a vida espiritual. As pessoas enclausuradas no ouro, né? As pessoas com acumulações materiais sem sentido, estão mortas. Não estão renascendo para a vida espiritual. E uma pode coexistir com a outra, claro. Nós estamos aqui na Terra, então nós podemos nos beneficiar de tudo aquilo que a matéria nos traz. Ter um carro bom, que seja seguro para viajar, dormirmos em um bom colchão, termos a condição de uma comida equilibrada, balanceada, né? Assistirmos o nosso programa numa boa TV, termos a nossa casa, que nos protege das intempéries e que tenha uma casa bem construída. Nada disso é pecado. Nada disso é pecado. E principalmente quando é o fruto do nosso trabalho. Aí que é louvável. O que a gente chama de matar a vida espiritual é quando eu nego a existência dela. É quando eu me coloco apenas na vida material. A gente percebe que as pessoas com compulsão, né, que compra desenfreadamente, que para elas o que vale é a posição social, outras têm que ter, né? E o ser fica abandonado. Então a gente percebe um vazio existencial ali presente, né? E talvez fosse isso que Jesus percebia nesse rapaz, né? Que ele estava num vazio existencial e que se ele não viesse agora para a vida espiritual, para cuidar dele, para mudar, ele poderia se perder, né? Se perder dentro dele mesmo, né? Então, os mortos de espírito são aqueles que ainda não despertaram para o trabalho interno que nós temos que ter, de autoconhecimento, de vibrarmos com aquilo que é maravilhoso para nós, de executarmos a nossa reforma íntima para tirarmos e nos desvencilharmos de tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, os mortos são pessoas de consciência adormecida, consciência da espiritualidade, consciência espiritual. E são pessoas, né, que são prisioneiros das ilusões das matérias. Diante disso, será que nós, em muitos momentos, estamos tendo vida de mortos?
Será que nós estamos apegados à matéria ou nos endividando por conta de compras excessivas, muito além do nosso salário? Será que nós estamos acreditando que uma casa é mais importante do que um lar? Porque a casa é a matéria que nos abriga. O lar é a casa com a união das pessoas dentro, né? Será que nós estamos construindo um verdadeiro lar? Ou será que nós temos casas com pessoas que estão habitando, né? Então, muita gente está vivo na carne, mas internamente está morto, né? E nós morremos muito quando nós abrimos mão de cuidarmos de nós, de sermos gratos por tudo aquilo que a gente tem e de termos a consciência de que muito erramos e muito temos que aprender para melhorar. Não é nos culpar e fugir da vida que vai resolver nada. Não é nos punir dos nossos erros passados fugindo da vida espiritual. Não. É o enfrentamento da dor que habita dentro de nós. Aí sim, né? Tem uma história que conta aquela ave mitológica de nome Fênix, né? Acreditam que essa história, que esse mito da Fênix foi cantado no Egito, né, há muito tempo atrás. Então ela era uma ave semelhante a uma águia, mas tinha algumas partes um pouco avermelhadas, e ela vivia 500 anos. Então, quando a Fênix estava próxima da morte, ela construiu um ninho diferenciado e ela ia para esse ninho. E tinha três fragrâncias, né, de óleo. Aí tinha uma autocombustão. E a fênix, daquelas cinzas, renascia nela mesma. Alguns acreditam que era uma outra fênix que renascia. Outros acreditam que fosse a mesma. Mas o importante é que essa mensagem nos traz a ideia de renascermos. Qual que é a proposta? Se nós nos sentirmos mortos para a vida, nós precisamos de acordar e viver. Muitas vezes nos sentimos mortos depois de uma doença complicada ou durante um tratamento complicado. Às vezes nós nos sentimos mortos depois de um divórcio difícil, às vezes depois de uma falência que gera dificuldades financeiras. Outras vezes nós nos sentimos que morremos por dentro quando lidamos com o luto de um ente querido, seja um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, um irmão, né? Então, muitas vezes, nós fugimos da vida e não acreditamos que possamos ser felizes novamente com vida, mesmo que seja diferente do almejado por nós. Inúmeras vezes, por não lidarmos com as frustrações e com a realidade, morremos internamente. E aqui eu quero ressaltar que as pessoas com depressão, as pessoas com pânico, as pessoas com questões fortes emocionais, muitas vezes têm a propensão de se sentirem mortos e de viver por viver. E são exatamente essas pessoas que precisam buscar o ninho acolhedor. E esse ninho acolhedor, ele é formado pelo tratamento psiquiátrico, pelo tratamento espiritual e também pela psicoterapia. É um alicerce importante para que você tenha condições de renascer dessas cinzas, né? E todos nós renascemos. Todos nós somos fênix dentro de nós. É possível a gente mudar padrão de pensamento? Sim. É possível mudarmos padrões de sentimentos? Sim. A gente muda o padrão. É fácil? Não.
É mágica? Não. É processo? É processo. Como dizia Jerônimo Mendonça, a evolução não é através de elevador. É degrauzinho por degrauzinho da escada. A gente sobe um degrau, respira e aprende. Outro degrau, respira e aprende. O que eu preciso de fazer para voltar a viver? Né? Porque levantar de manhã, trabalhar muito e pagar conta, apenas isso não é vida. Eu preciso de desenvolver aqueles sentimentos que vão me nutrir de luz para que eu possa brilhar e sentir a vida pulsar dentro de mim. Então eu preciso de aprender a ter gratidão, a deixar de tantas cobranças, a ser grato a mim mesma pelas inúmeras vidas e pelos processos de aprendizado que eu tive. Ser grato aos outros por pequenas coisas que fazem. Porque muitas vezes a gente espera, vou dar um exemplo, que o outro nos dê um abraço. E às vezes o outro não está dando conta, mas o outro te telefona. E nós temos que ser gratos por esse gesto de telefonar. Nós precisamos de saber que cada um dá o que tem. E a nossa expectativa muitas vezes é uma bala na nossa barriga. Por quê? Eu vou criando expectativas irreais em relação a mim, em relação aos outros, em relação à vida, em relação a tudo. E aí eu vou me sentindo um trapinho de pessoa, sinto uma solidão, sinto dificuldades de dialogar, de conviver, e vou construindo um mundo interno muito doente, e vou me cercando disso no meu mundo externo. Essas expectativas não são esperanças. Esperança é diferente de expectativa. Expectativa de que o outro seja aquele que eu quero que ele seja, e não que ele dá conta de ser. Expectativas em relação a reconhecimento, a ajuda, em relação a mimos, né? E é interessante porque a gente coloca todas as expectativas nos outros. E aí, por isso que eu falo que são balinhas na nossa barriga, no nosso peito. Bala de revólver mesmo que eu estou falando. Eu não posso ficar criando expectativas com quem o outro é e com quem eu serei. Eu preciso de ter esperança e confiar e trabalhar para mudanças para melhor. Mas confiar que o outro vai ser o provedor de afeto, de dinheiro, de presença, de sorriso, de alegria na minha vida? Não, não posso fazer isso. Nem comigo e nem com o outro. Né? Então, o desejo de ser feliz me leva a trabalhar, me leva a olhar para mim, me leva a desejar aprender, a desejar cada vez mais evoluir dentro deste caminho da felicidade. Emmanuel, aqui no texto, ele fala o seguinte: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Eu estava hoje comentando com uma paciente sobre aquele filme Elsa e Fred, o espanhol, eu adoro. Então, o senhorzinho, ele redescobre a vida e o amor depois dos 80, com uma vizinha, toda esparoladinha, toda feliz, né? E depois ele vem a descobrir que ele tomava tanto remédio com medo de vir a ter a doença, ele tomava tantos medicamentos, que ele um dia desiste de ter medo de viver. E é bonito quando ele fala isso. Claro que a gente tem que tomar os medicamentos que o médico passa, né? Claro, não estou contra medicamento, pelo contrário, eu tenho os meus. O que eu estou dizendo
É a pessoa usar o medicamento como uma muleta milagrosa. Então, se eu tenho um problema de uma alergia ao leite, eu posso ficar tomando remédios, mas eu vou piorar meu intestino. Por quê? Porque o remédio ajuda, mas o remédio não cura dessa forma, né? Se eu tenho alergia a um produto de beleza, eu preciso de parar de usar até que eu resolva o problema da alergia, né? Se eu tenho uma doença cardiológica, se eu tenho hipertensão, só o remédio não vai resolver. Hipertensão tem a ver com alimentação, tem a ver com vários outros fatores, né? E dependendo de qual pressão sobe, às vezes é porque você entra em processo de raiva, outras vezes de medo, outras vezes de pânico. E aí, se não tratar essas emoções, só o remédio não consegue ajudar, né? Então, às vezes, a gente está morto de iniciativa, de força. E aí nós precisamos ir nas fontes geradoras de força, de esperança, de afeto, de felicidade, que não estão lá fora, mas estão dentro de nós, né? Não é alguém que vai chegar e vai te entregar. O que é felicidade para mim, o que é vida para mim, pode não ser para o outro, tudo bem, mas eu vou procurar a vida que tem que habitar em mim, né? Então, olha o que Emmanuel dá de dicas aqui. Aprende a participar da luta coletiva, né? Qual é a luta coletiva, gente? Por exemplo, esses países que estão em guerra, qual é a luta coletiva deles? Sobreviver. Aquelas mulheres, aquelas crianças ficando lá, sabe? Se Deus como? Qual que é a luta coletiva ali? É se esconder e buscar sobreviver, né? Diante de uma tempestade, um alagamento, qual é a luta coletiva? É ajudar a salvar uns aos outros, é tirar velhinhos do alagamento para não morrer afogado, né? Qual é a luta coletiva dos habitantes encarnados e desencarnados do mundo Terra? Buscar evoluir, buscar amar a si mesmo e ao próximo. Nós ainda não sabemos, né? Qual é a luta coletiva de nós que estamos aqui em Brasília, que tem um aumento aí de 600% de dengue esse ano? É a gente cuidar da casa, cuidar da gente, porque eu cuidando de mim, o vizinho cuidando, nós estamos coletivamente cuidando dos idosos, das crianças e de todo mundo, né? Então, nós temos lutas coletivas, né? Que são, por exemplo, as pessoas que buscam seguir Jesus como cristãos, e talvez a gente esteja nessa luta de tentar e fazer e perceber, e precisamos de dar o braço para o outro que também está tentando e está difícil, né? Olha o que Emmanuel fala, que coisa linda. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quantas pessoas puder. Porque às vezes, quando eu olho só para mim e para dentro de mim, eu sem perceber posso entrar num processo de vitimização ou num processo de endurecimento com relação ao olhar para o outro. Eu sou o que mais tenho problema, eu sou o que mais tenho doença, eu sou o que mais sofro, eu sou o que nada tenho, né? E aí é complicado, porque ninguém é o mais. Sempre vai haver alguém atrás da gente, assim como sempre tem alguém na nossa frente. Que o da frente nos sirva de exemplo e que a gente peça a mão para nos auxiliar. E que a gente saiba olhar para trás e oferecer a nossa mão para aquele que precisa mais que a gente. Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Eu estou falando porque, às vezes, eu estou lidando com um problema financeiro complicado. Mas aquele que está do meu lado está bem financeiramente, mas está com a saúde afetada. E pode ter uma troca, né?
Então, nós não podemos nos encurralarmos, nos aprisionarmos em torno do nosso próprio eu. Eu preciso de fazer o melhor para o outro. Eu preciso aprender a olhar para o outro como uma parte minha nesse universo, né? Porque nós estamos todos juntos, né? Aqui, Emmanuel dá esse exemplo. Ninguém respira apenas por si próprio, a não ser que esteja no balão de oxigênio, alguma coisa assim. Mesmo assim, não é por si próprio, né? Precisa do oxigênio na máquina. Gente, todos nós dependemos de alguém. O pão que a gente compra, o arroz que a gente compra, a não ser que a gente fosse um ermitão na montanha. Todos nós precisamos um do outro. Né? Todos nós. Então, vamos buscar perceber que existe vida fora da nossa vida. Que existem pessoas vivendo, lutando, batalhando, trabalhando. Pessoas mais sábias, pessoas mais ignorantes, pessoas mais ricas, mais pobres, pessoas vizinhas, pessoas do outro lado do mundo, todo mundo neste mundo terra, que tanto de mundo, né? Todas as pessoas neste mundo terra estão interligadas neste processo de aprendizagem e evolução. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e sacrifício de milhões de existências. Nós devemos ser gratos aos nossos antepassados, que muito erraram, né? Imagina os medos que já passamos. E eu imagino que nós mesmos fomos antepassados nossos, né? Hoje, essa Bia que está aqui é fruto das experiências do pai, da mãe, dos avós maternos e paternos, né? Dos bisavós, dos tataravós. A nossa ancestralidade nos diz quem somos. E graças a eles estamos aqui. Sejamos gratos. Sejamos gratos aos nossos descendentes, né? Sejamos gratos àqueles que estão ao nosso lado e que escolhem conviver com a gente, sejam familiares ou amigos. Isso é muito bonito, né? Então, Emmanuel continua: cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros. Então, nós temos que ceder, gente. Outro dia mostraram uma árvore que caiu com as raízes todas para fora. Uma árvore imensa e forte aqui em Brasília. E eu olhando, né? Eu olhando ali para um pinheiro que balança, 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 mas está ali firme. E eu pensei, é o ensinamento, né? A rigidez, às vezes, quando a gente cai de vez e machuca muito. Nenhum de nós é dono da verdade. Nós precisamos buscar a verdade do Cristo, que nos conforta, que nos consola, que nos auxilia, que nos ajuda. Então, acorda e ajuda. Ajuda a si mesmo buscando a vida. Ajuda ao teu próximo levando vida a ele. Cuidado com palavras, cuidado com pensamentos, com atitudes. Vamos ter cuidado com a maledicência, com a exigência infinita de sermos perfeitos ou dos outros serem perfeitos. Vamos levar uma vida com sinceridade, uma vida com honestidade, não é só financeira, mas a honestidade dentro da gente saber que o que a gente faz é o que a gente fala e vice-versa. E vamos perceber assim que a vida é movimento. Eu com o outro comigo, nós com outro grupo, né? O intercâmbio que existe entre os encarnados e os desencarnados, o auxílio que vem do alto,
como Emmanuel, que deixou quantos livros com Chico, né? Ali, numa ligação bonita do espírito encarnado com o espírito desencarnado. Então, aquela família que nós temos é a que nós precisamos nesse momento evolutivo. As perdas que nós temos são importantes nesse momento evolutivo nosso. Assim como também é importante não pensar, minha família é assim. Não, nós podemos mudar e podemos mudar os outros. Com o nosso exemplo e não com as nossas exigências. Não adianta eu pedir para o meu filho não fumar se eu fumo. Não adianta eu dar um exemplo, falar de honestidade e integridade, se ele sabe das minhas corrupções. Não adianta eu pregar a bondade e o amor, se eu sou um tirano dentro de casa. Um evangelho vivo que existe somos nós, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com a nossa fala. Então, que nós sejamos cada vez mais espíritos livres e vivos para sentir essa vida maravilhosa. E nesse momento nós te agradecemos, Pai, pela vida que nos foi dada, por todas as vidas que já tivemos e pelas que teremos. Agradecemos a nossa mãe e nosso pai biológicos, que nos deram essa genética. Agradecemos aqueles que fizeram e fazem o papel de pai e mãe na nossa vida, seja um amigo, um vizinho. Agradecemos por termos lar, por termos casa, por termos inteligência. Agradecemos pelas gargalhadas escutadas e por aquelas que nós já demos em algum momento das nossas vidas. Agradecemos a possibilidade de rir de uma criança fazendo estripulia. Agradecemos quando rimos de um escorregão que levamos e o susto que tivemos. Agradecemos quando sorrimos diante de uma ligação esperada, de um diálogo confortador. Agradecemos por aqueles que oram por nós, por aqueles que nos auxiliam nos fortalecendo. Agradecemos a inteligência e a possibilidade de orarmos por nós e por aqueles que amamos, por nós e por aqueles que temos dificuldades de aceitar, de conviver. Agradecemos por neste momento estarmos recebendo uma grande luz que vem do alto e que vem até o nosso peito, tirando as mágoas, as tristezas, as autocobranças, as dificuldades e nos enchendo de luz, de paz, de amor, de esperança, de gratidão por termos este aparelho chamado corpo perfeito, que muitas vezes nos trouxe a oportunidade da evolução. Agradecemos por essa doutrina que tira o conceito de morte, de fim, quando não há mais vida no corpo físico, mas acreditamos que a vida continua. E para ela, esta vida espiritual, levaremos a nossa bagagem interna. Agradecemos por estarmos nos sentindo mais fortalecidos, por estarmos nos sentindo mais plenos de energia. E que os nossos pensamentos possam ser envoltos com luz
e que nós possamos escolher todos os momentos da nossa vida a positividade ao invés da negação e da negatividade. Que nós possamos nos dar o direito de vivermos incondicionalmente, amados pelo nosso Pai que nos criou. Agradecemos, Jesus, por o Senhor estar sempre do nosso lado desde que este mundo foi criado, seguindo a trajetória evolutiva do planeta e de todos nós, sempre conosco. Que tenhamos a força necessária para seguirmos o Cristo e deixarmos os nossos eus mortos diante das cobiças, do materialismo excessivo, das exigências, dos desequilíbrios físicos e mentais, mas que nós possamos nos visualizarmos como luz, saúde, paz, amor, harmonia e felicidade. Pai querido, obrigada por este momento, pela vida, pelo dia de ontem, de hoje, pelo dia de amanhã que virá. Que possa o nosso querido anjo da guarda estar conosco. E que este conteúdo de reflexão seja guardado dentro da nossa alma. E que o nosso coração possa estar vinculado ao incondicional amor fraterno por todos os nossos irmãos que, como nós, estão no processo evolutivo. Que Jesus permita uma noite abençoada, um sono abençoado, e que possamos buscar os melhores caminhos de aperfeiçoamento do nosso espírito, de construção de felicidades diárias para a nossa alma. Que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós finalizamos o nosso estudo oração, que este estudo possa estar dentro dos nossos corações. Boa noite, Tita, boa noite, Marília. Não, Marisa Fleury, desculpa. Boa noite a todos aqueles que estão aqui, não colocaram seus nomes. Conceição, obrigada. E quem gostou da reflexão, compartilhe com seus amigos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para ele ficar em negrito, para que vocês possam receber as comunicações do canal. Agradeço o auxílio, agradeço a presença, agradeço a oportunidade que a vida nos deu de nos reencontrarmos assim. Até quarta-feira às 20 horas. Se Deus quiser, Ele há de querer. Um abraço e que Deus nos abençoe, hoje e sempre.